Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o Fiagro FGAA11, um Fiagro de base 10 que vem se desempenhando muito bem. Passou ileso aí durante esse último ano de 2024, diferente de outros Fiagros que sofreram algum tipo de calote. Isso não ocorreu com o FGAA11. E atualmente é um ativo que tem pagado aí bons rendimentos para os seus cotistas e com a expectativa da Selic lá nas alturas, acima de 14%, a expectativa é que o fundo ele também aumente aí os seus rendimentos já nesses próximos meses. Então vamos analisar aqui como é que o fundo ele vem investindo, quais os seus indexadores e até que patamar ele pode chegar de rendimentos durante esse ano de 2025. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se esse ativo lhe interessar, estude bastante, leia os relatórios gerenciais para que você possa fazer uma boa escolha, para que você entenda quais as vantagens e os riscos de se investir no FGAA11. Então, sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. Atualmente a cotação dele está a R$ 7,83. Então, tem um valor muito acessível, dividend yield de 16%, essa é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses. Seu P sobre VP está de 0,82, então está sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo. Tem uma boa liquidez média diária superior aqui a 1,5 milhão. Se pegarmos aqui a sua cotação, deixa eu colocar aqui na cotação padrão, podemos notar que o ativo se desvalorizou muito durante esses últimos 12 meses. Podemos notar que há 12 meses atrás, lá no mês de janeiro de 2024, ele estava aqui próximo dos R$ 9,45. Como houve uma queda aqui na taxa Selic até meados do ano de 2024, então ele acabou aqui diminuindo a sua cotação juntamente com seus rendimentos. E também a fase desafiadora que os fiagros de modo geral passaram acabou afetando aqui a cotação desse ativo. Ele atingiu aqui a sua mínima no último dia 19/12 a R$ 7,12 e de lá para cá ele vem subindo, se recuperando um pouquinho dessa queda. Se descermos mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos notar o seguinte, que atualmente ele conta com um pouco mais de 51 mil cotistas. Seu valor patrimonial por cota, no caso seu preço justo, levando em consideração o seu valor patrimonial, seria R$ 9,60 e seu último rendimento aqui foi de 11 centavos por cada cota. Deixa eu só conferir aqui embaixo se foi esse realmente o valor que ele pagou, já que o site aqui tem o costume de arredondar. Não, foi 10 centavos e meio que ele pagou, que ele vem pagando aqui pelo menos nesses últimos 5 meses, 10 centavos e meio por cada cota. Voltando aqui também, podemos notar que ele tem um patrimônio de 432 milhões de reais. Então essas são algumas informações referentes aí ao FGAA11. E aqui podemos notar também que nesses últimos 12 meses, o menor valor de rendimento que ele pagou foi 10 centavos por cada cota e o maior foi 10 centavos e meio por cada cota. E como eu havia mencionado, já que a Selic ela tem expectativa de voltar para patamares mais elevados do que ele estava antes, então o fundo ele pode tranquilamente voltar a pagar aqui 14 centavos, 15 centavos por cada cota. Por qual motivo que eu falo isso, pessoal? Durante esse período aqui, de 2022, 2023, a Selic ela estava de 13,75%. Então, como a expectativa é da Selic ela ultrapassar esse valor, então se nessa época ele estava pagando esse valor de 14, 15 centavos por cada cota, ele pode tranquilamente voltar a pagar esse valor ou até ultrapassar, já que a Selic estará muito mais elevada do que antes. Então quem conseguir pegar ele nesse preço aqui realmente vai ter aí uma boa rentabilidade. Somente nesse último mês a rentabilidade dele com respeito a esse rendimento mensal foi de 1,37%. Então nos próximos meses a rentabilidade será muito maior. Aqui no comentário do gestor, ele até menciona com respeito à Selic. Então ele menciona aqui que houve, um aumento durante esse último mês de dezembro da Selic para 12,25%. Ele menciona aqui também que o ambiente de juros altos aumenta os custos com empréstimos e financiamentos, o que acaba reduzindo os lucros das empresas e dificultando a sua saúde financeira. Nesse contexto, torna-se ainda mais importante ser criterioso na concessão de crédito, priorizando empresas por diferenciais competitivos e capacidade de superar esse cenário adverso. Ele menciona aqui também que no final do mês de novembro havia 32,8 milhões em caixa e disponibilidades acumuladas estrategicamente para alocações relevantes a serem realizadas entre dezembro e janeiro de 2025. Então o fundo ele tem aqui um caixa interessante para que possa aproveitar essa fase aí muito positiva
de alta da taxa de juros. Então, se ele fizer novos investimentos, ele vai conseguir aumentar ainda mais a sua receita financeira. Com respeito à sua alocação para o setor, podemos notar também que ele tem uma exposição maior a empresas de atuação aqui no setor de sucro energético, por 66%. Então, a maioria das suas empresas, que atualmente são devedoras do FGAA11, tem atuação nesse segmento. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos notar o seguinte com respeito aos seus investimentos atuais. Então, praticamente 93% do seu patrimônio está investido em CRAs, que é seu principal investimento. Ele tem exposição aqui também em CRIs, que atualmente corresponde a 5,84% do seu patrimônio, e o restante está disponível em caixa para futuros investimentos, que corresponde a 1,22% do seu patrimônio. Aqui também ele menciona os seus ativos por faixa de spread, no caso a média de juros dos seus CRAs. Então a maioria dos seus CRAs tem uma média de juros indexada ao índice CDI de 2 até 4%. Então são taxas aí relativamente menores e consequentemente operações menos arriscadas. Já o que seria mais arriscado aqui é de 4 até 5% e mais arriscado ainda de 5 até 6%. Dessa de 5 até 6% corresponde a apenas 5% dos seus ativos CRAs. Mais adiante a gente vai conseguir ter mais alguns detalhes sobre isso. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente pode ver o seguinte, que na maioria das suas operações CRAs, ele usa aqui o índice CDI como seu indexador. Então, como eu mencionei, é um fundo também que vai conseguir aí se beneficiar bastante com esse aumento da taxa Selic. E com respeito à originação das suas operações CRAs, a grande maioria é feita aqui pela própria gestora, praticamente 75% é feita pela FGA, que é a gestora do Fiagro FGAA11. É uma empresa aí que já faz mais de 20 anos que está nesse ramo, então tem muita experiência, o que traz assim uma maior segurança, uma maior confiança com respeito à estruturação desses CRAs. Aqui podemos notar o histórico de rentabilidade do fundo. Então é um fundo que conseguiu aí pelo menos durante esses últimos meses ter uma rentabilidade superior a 1% ao mês, então realmente entrega um excelente rendimento. Aqui também a gente pode ver com respeito ao resultado financeiro do fundo, deixa eu aumentar aqui. Então durante o mês de novembro podemos notar que ele teve uma receita total de R$ 4.382.000, suas despesas foram de R$ 377.000 com respeito à taxa de administração e outras taxas que somaram o valor de R$ 187.000. Então, no final, o fundo ficou com um resultado líquido para poder distribuir aos seus cotistas de R$ 13.817.000. E o valor que ele realmente distribuiu foi de R$ 4.733.000. Então, podemos notar que ele gerou uma receita menor do que o valor que ele realmente distribuiu. Ele gerou aqui, 8 centavos e meio por cada cota e distribuiu 10 centavos e meio por cada cota. Porém, como no mês de setembro ele havia gerado uma receita bem maior, como a gente pode notar aqui, ele havia gerado mais de 13 centavos por cada cota e havia pago apenas 10 centavos e meio por cada cota. Então ele tem usado esse resultado para conseguir manter o seu patamar de 10 centavos e meio por cada cota. Também devemos levar em consideração que durante o mês de novembro houve menos dias úteis, o que impactou aí negativamente. E apesar desse consumo aqui de resultado acumulado, menciona que ele tem ainda um resultado acumulado aqui para poder distribuir de R$ 954.000. Aqui a gente pode ver a sua alocação por região. Então, a maioria das empresas que atualmente são devedoras do FGAA11 estão localizadas aqui no estado de São Paulo, que no caso é a região que mais tem empresas do setor sucro energético. Também ele tem uma exposição boa aqui no estado de Minas Gerais e também de Goiás. Então, esses são os seus 3 principais estados que seus devedores atualmente têm atuação. Aqui, pessoal, podemos notar a sua distribuição por CRAs. Então, aqui mostra todos os ativos CRAs que o Fiagro FGAA11 atualmente ele tem. Podemos notar que ele tem sim algumas concentrações, como nesses primeiros 2 devedores aqui. Ele tem uma exposição em um de 7,9% e no outro de 6,4%. Tem nesse outro ativo aqui, o WT, que atualmente ele tem 2 ativos CRAs que somam aqui praticamente 11% do seu PL, porém são ativos relativamente seguros, como a gente pode ver, a taxa de juros, CDI mais 1%, CDI mais 1,5%, tem uma excelente nota de crédito também, então são ativos aí que têm um histórico muito positivo, então são empresas que dificilmente darão algum tipo de calote aí no Fiagro. Nesse outro devedor aqui, no WT, que atualmente tem uma exposição de quase 11%, observe a taxa de juros, CDI mais 2,25% e CDI mais 2,85%. Então não são taxas elevadas, o que consequentemente não traz aí um maior risco para suas operações. O maior risco seria aqui, CDI mais 4,90%,
ou até CDI mais 5,5%, isso daqui que são operações mais elevadas. Sempre lembre-se, maior a taxa de rentabilidade, no caso maior a taxa de juros, maior o risco naquela operação. Quando menor for a taxa, menor o risco daquela operação. Isso não quer dizer, pessoal, que mesmo que tenha uma taxa de juros menos elevada, esse devedor está livre aí de passar por alguma situação financeira e, consequentemente, não conseguir honrar o seu compromisso. Não é isso. Isso pode ocorrer a qualquer momento. Mas pelo menos os devedores desse Fiagro aqui se mostraram ser bastante resilientes durante esse ano desafiador, que foi o ano de 2024. O fundo não sofreu nenhum tipo de calote, o fundo conseguiu passar aí totalmente ileso durante essa fase realmente difícil e mostrou assim a sua resiliência. Então é um ativo que tem mostrado aí um bom desempenho e tem passado aí uma relativa segurança para se investir. Porém, de modo geral, o setor agro, pelo menos aqui com respeito aos fiagros, é um setor mais arriscado. Devemos tomar cuidado de não investir muito capital, porque não sabemos o futuro. O aumento da taxa Selic é muito positivo assim para o fiagro, já que ele vai conseguir ter uma receita maior e, consequentemente, vai pagar um rendimento maior para os seus cotistas, porém é ruim para os devedores do fiagro, já que eles vão ter que pagar mais juros, uma receita maior para quem emprestou para eles. Assim como eu mencionei lá no início do relatório gerencial, isso traz mais pressão aí para os devedores, já que juros mais elevados traz pressão para financiamentos sem empréstimos. Então é ruim para os devedores e não para o fiagro em si, beleza? Mas deixe aí nos comentários a sua opinião sobre esse ativo, vale a pena ou não investir nele? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.